não tínhamos acesso ao cartão dela de pré-natal. Ela só dizia que tinha feito um ultrassom no mesmo dia que ela foi encaminhada, chegou saturando muito mal, 81% a 90% em máscara com reservatório, e mesmo após ventilação não invasiva, ela não melhorou a saturação. Então, ela foi submetida à intubação na madrugada do dia 4 de março, né, 2 dias depois da entrada. No dia 5, né, eu coloquei aqui um exame físico ela um pouco mais estável após a intubação. Então, sedada com midazolam e fentanil, tinha sido intubada, como eu falei, na madrugada do dia 4 de março, tinha uma relação ventilação-perfusão de 191, com uma FO2 de 0,6, e aí a gente foi ajustando conforme gasometria, a ventilação. Tinha tido um episódio de assincronia no plantão noturno, mas melhorado após ajuste de sedação. Permaneceu hemodinamicamente estável, mas precisou de uma noradrenalina em baixa vazão, de 2 ml hora. Agora a Saga para mudar o slide. Um segundinho. Foi submetida à profilaxia de úlcera gástrica, ou melhor, perdão, foi suspenso, né, pela GO, já que estava gestante, pela contraindicação ao uso do omeprazol. E nisso a gente calculou o aporte calórico dela, ela tinha 78 quilos, 1,68 m, foi estimado em 1.800 calorias. Os marcadores de inflamação foram solicitados, mantida enoxaparina em dose profilática. No quadro infeccioso, ela tinha um leucograma em queda, já no segundo dia de internação, uma PCR com discreto aumento, uma procalcitonina negativa, foi mantido por protocolo, né, da entrada, com ceftriaxona endovenoso, suspenso uma azitromicina que ela tinha feito uso 3 dias antes, colhidas hemoculturas na admissão, 2 amostras. No quesito renal, ela tinha uma boa diurese, ficou com balanço zerado, um discreto aumento das escórias, mas uma reserva de leito na UTI neonatal, e realizou 2 doses de betametasona, mas foi suspensa no dia 5 de março. A idade gestacional pelo ultrassom, ficou de 31 semanas e 2 dias. A princípio, optou-se por uma conduta expectante, visto que no ultrassom do dia 5, o fluxo da artéria cerebral média e da artéria umbilical estavam dentro do limite da normalidade, um discreto aumento da resistência do ducto venoso e não havia vaga, né, na UTI neonatal. Mas no dia 9 de março, isso já 6 dias, né, da internação, foi optado por interromper a gestação cirurgicamente, devido a um BCF aumentado e picos febris da mãe. Foi feito o escalonamento de antibiótico terapia para tazocin e tecoplanina, ela tinha usado ceftriaxona e azitromicina, mantido corticoterapia com metilprednisolona de 40 mg, 12 em 12, e a enoxaparina 40 mg ao dia. Então, no 6º dia de internação, foi optado pela interrupção da gestação. Ela permaneceu internada conosco 2 meses exatos, então de 3 de março a 3 de maio de 2021. 10 dias depois da intubação, nós tínhamos uma tomografia que já mostrava um comprometimento de 90% do parênquima pulmonar. Ela passou, né, por outros esquemas de antibiótico terapia que eu vou mostrar na sequência. Foi submetida a traqueostomia no dia 24 de março. Apresentou crises convulsivas no dia 8 de abril e uma dificuldade de despertar. Foi solicitado parecer da neurologia, foram feitos vários exames de imagem, e depois que a gente descartou eventos isquêmicos, inflamatórios, infecciosos do sistema nervoso central, ela, assim, com medicações, ela foi despertando
E no dia 11 de abril, ela começou esse processo de despertar já contactuante, com uma surpresa boa para nós. Na avaliação da neurologia clínica, ele coloca, né, que já havia abertura ocular espontânea, resposta verbal, obedecendo a comandos. O que chamou muito a atenção foi uma tetraparesia flácida nos membros superiores, grau 4, distalmente, proximal, uma fraqueza grau 2, nos membros inferiores também, uma fraqueza distal grau 3 e proximal quase grau 4, redução, né, de reflexos nos membros superiores e patelares, e aquileus ausentes, então isso chamou muito a atenção, mas o neurologista citou que podia ser uma miopatia ou uma polineuropatia do paciente crítico, né, pediu que nós fizéssemos novos exames de eletroencefalograma, ressonância de crânio, manter analgesia, sedação, sem sedação, manter reabilitação com fisioterapia motora, fenitoína e reposição de vitaminas para a polineuropatia do paciente crítico. A psicologia também fez uma primeira abordagem, a paciente estava muito deprimida, a princípio, logo que acordou, assim, não contactava muito, apática, com uma labilidade emocional importante, foi feita chamada de vídeo com a irmã e os familiares, mas a interação era muito pequena, e eles continuaram o acompanhamento. Nos exames de imagem, eu coloquei algumas imagens aqui, né, alguns exames. Tomografia de crânio do dia 29 de março, já, assim, sem alterações detectáveis, ultrassom só uma mastoidite bilateral. Ultrassom de abdômen total do dia 7 de abril, também só, né, uma vesícula normal, sem alterações, e um eletroencefalograma do dia 7 de abril também normal. As culturas, nós temos algumas, aqui também, uma cultura de sangue periférico, Staphylococcus epidermidis, a urocultura com cândida, parapsilose, sensível ao fluconazol, aspirado traqueal Acinetobacter, sensível a ampicilina e sulbactam, e uma ponta de catéter com Staphylococcus hominis. Porque ela usou vários esquemas, vocês vão ver à frente, por isso que eu quis trazer as culturas. Ela recebeu a alta da UTI com boa evolução, no dia 16 de abril, e foi para a enfermaria da clínica médica no dia 20 de abril, que não tinha leito mesmo, né? Na clínica médica, continua a reabilitação, feita a troca da cânula plástica de traqueostomia no dia 23 de abril, e a decanulação definitiva no dia 27 de abril de 2021. Eu coloquei também a prescrição da nutrição, porque acabou, assim, esse quadro neurológico, ele ficou como polineuropatia do paciente crítico, apesar dela ter recebido sempre uma fórmula interal, né, hipercalórica, hiperproteica, com oferta em torno de 2.500 calorias, a proteína de 2 gramas por quilo, e mesmo assim a fraqueza era algo muito evidente, assim, e aí a gente manteve mais 7 dias de nutrição enteral. Nos esquemas antimicrobianos, ela usou vários esquemas, então aqui tem alguns deles, né, fluconazol, linezolida, polimixina B, durante 11 dias, micafungina, tazocin, que foi o segundo esquema, azitromicina e ceftriaxona, que foi o primeiro esquema, e também chegou a usar nistatina, Meronem, 14 dias, teico-vancomicina também, do dia 1º ao dia 16, ampsulbactam, do dia 1º de abril, amicacina, polimixina B, amicacina novamente, tudo foi suspenso no dia 20 de abril. Na corticoterapia, foi feito um esquema inicial com metilprednisolona, 40 miligramas de 12 em 12 horas, até o dia 15 de março, do dia 9 ao dia 15 de março, a dexametasona na sequência, que foi até o dia 24, já uma dose de 6 miligramas dia,
e aí foi feito o descalonamento, né, com prednisona, e de 10 miligramas, e posteriormente 5 miligramas, sendo suspensa no dia 4 de abril. Ela recebeu alta sem cânula traqueal, usando oxigênio 1 litro por minuto no dia da alta, em catéter de O2, no dia 3 de maio. Estava em regular estado geral, um pouco hipocorada, uma cruz só hidratada, cianótica, febril, bem acordada, contactuante, responsiva, lúcida, orientada no tempo e espaço. Ainda tinha uma tetraparesia global, mas com recuperação parcial do grau de força dos membros e andando com auxílio de andador. Foi reencaminhada para o serviço de origem, em Cáceres, e a gente pediu um ambulatório de psicologia, porque a gente soube na enfermaria que ela tinha um passado de depressão, e isso no despertar ficou muito evidente, mas nós não conhecíamos, né, essa situação prévia dela. Sobre a bebê, eu coloquei também os dados da neonatologia. Então, uma criança que nasceu, né, assim, que recebeu alta com 31 dias de vida, nasceu no dia 9 de março, por parto cesárea, às 9h41 da manhã. A indicação foi a mãe COVID grave e o sofrimento fetal agudo. Ela tinha 30 semanas e 5 dias por um ultrassom de 17 semanas. Teve um Apgar bem sofrido, de 1 e 7, que foi assistido. Nasceu com 1 quilo, com um recém-nascido de muito baixo peso. Como eu falei, sofrimento fetal agudo, alguns diagnósticos que eles colocaram, anóxia perinatal prolongada. Fez uso de surfactante no dia 9 de março, dia do parto, cesáreo. Necessitou de manobras de reanimação neonatal na sala de parto, com massagem cardíaca, intubação orotraqueal. Durante a internação na UTI neonatal, ela recebeu tratamento para infecção neonatal presumida, com ampicilina e gentamicina. Necessitou de droga vasoativa nos 4 primeiros dias de vida. Teve um estridor pós-extubação que foi resolvido, convulsão neonatal tardia. Foi feito uso de oseltamivir, conforme o protocolo do Serviço de Neonatologia para filhos de mãe COVID. Teve crise convulsiva da internação, mas usou fenobarbital de 11 de março a 1º de abril, e foi suspenso porque ela estava ficando muito sonolenta. Foi estudada em 15 de março, mas precisou ser reintubada no dia 17 por um desconforto, e aí, perdão, foi necessário ser reintubada no dia 15 mesmo, e aí no dia 17 de março já houve um sucesso na extubação, mantendo-se em CPAP. Ficou em ar ambiente desde 18 de março, sem desconforto respiratório, foi transferida para recuperação nutricional, usando sonda nasogástrica de 9 de março a 8 de abril. Evoluiu com bom ganho ponderal e sucção efetiva, e recebeu alta hospitalar no dia 16 de abril, com alimentação e uso de leite artificial, visto que a mãe ainda estava em UTI, sem previsão de alta na ocasião. A mãe saiu no dia 20, né, de abril. Depois ela voltou no ambulatório da neonatologia, e aí essa era a prescrição dela, né, da neonatologia. Então, recebeu fórmula infantil, sulfato ferroso, polivitamínico, agendado consulta em ambulatório de pré-maturidade. Aqui nós temos um serviço de psicologia que ela vai fazendo como se fosse um vídeo-livro, né, um álbum-livro para a família, interagindo. Se a paciente estiver lúcida, ela acaba participando. Caso contrário, só os familiares, né, vão interagindo. E aí essas fotos foram autorizadas, né, pela família. Elas mandaram fotos da criança para que a mãe tivesse acesso, que foi o último slide que eu coloquei para vocês conhecerem. Então, ela aqui já recém-nascida, né, na incubadora, e já no ambulatório, só na unidade só para ganho de peso, com a sondinha, e aqui já no ambulatório de neonatologia. Então, esse é o caso, elas saíram muito bem, apesar
gravidade da entrada da mãe. Fico à disposição de vocês. Desculpem a minha falta de jeito no manuseio aqui dos slides. Não sei se ficou claro. Ficou, Sara, parabéns pelo final, muito bom. Uma pergunta, esse bebê me deu a impressão que nasceu anestesiado, essa mãe estava com bloqueio neuromuscular quando foi feita a cesariana? Então, eu não encontrei essa informação, eu imagino que não, era só o dormonide e o fentanil mesmo. Eles nascem, em geral, anestesiados. Foi feito coleta de gasometria de cordão, não? Então, eu não tenho essa informação, não busquei, assim, eu não perguntei, né, para o neonatologista, posso buscar. Mas, em geral, é o obstetra quem colhe, porque é no momento do nascimento que a gente colhe a gasometria de cordão. De cordão. Então, eu não tenho essa informação comigo, mas eu imagino que deve ter. Sim. Porque aqui os bebês nascem realmente com um apigar muito semelhante a esse, mas com uma gasometria perfeita, eles, na verdade, não estão asfixiados, eles estão anestesiados. Sim. Entendi. Por isso que a gasometria ajuda bastante. Eles não nascem acidóticos. Sim. A senhora diz pela questão da parada, né, da necessidade de reanimação na sala. Não pelo diagnóstico que foi dado de asfixia, eu tenho a impressão que esse bebê não estava asfixiado, mas realmente eu não tenho como saber, né? Entendi. Sim. Estava anestesiado. Alguns, claro, estão asfixiados mesmo, mas já tivemos 2 bebês que nasceram com baixo índice de apigar e as gasometrias normais, e eles evoluíram muito bem. Sim. Fica como uma sugestão, né, Bia, falar, porque sempre quando você está com a paciente sedada, a gente perde o parâmetro de avaliação de bebê fetal, e você tem que avisar o neonatologista que a mãe está sedada. Então, o bebê, o recém-nascido, nasce chumbado mesmo. A gente também teve casos de apigar 1, 4 e 7. Ficou como um diagnóstico aí anóxia, mas será que era uma anóxia mesmo? Ou será que só foi uma sedação que acabou passando para o feto? E o recém-nascido vai lá nascer deprimido, mas assim que ele recuperar, por isso que a pergunta da Mara Lúcia da gaso, né? Da gaso. É difícil para a gente, como obstetra, também diferenciar a hora que o feto está dentro do útero, até que ponto que você está tendo um comprometimento de oxigenação, afinal a mulher pode estar hipoxêmica, hipercapneica, ou até que ponto que o feto está simplesmente dormindo lá, sedado tanto quanto a mãe. Então, acho que nesses casos tem que introduzir de rotina a gaso de cordão e avisar o pediatra. A gente já teve situação, nem por Covid, outra situação da mulher estar fazer a cesárea entubada por uma outra indicação, o neonatologista ficar enfurecido porque pega um recém-nascido deprimido, mas na verdade é uma coisa decorrente de droga, né? Que reverte mais fácil do que uma anóxia, né? A repercussão é diferente, não tem hipoxemia, hipoxigenação, hipóxia cerebral fetal. Mas deu essa impressão olhando, também fiquei com essa impressão de que esse Apgar aí, ele não era real, né? Não era real. É possível que que fosse só anestesia por conta da mãe ter tido uma intercorrência na noite anterior, como eu coloquei, de mau acoplamento, né, ao ventilador, e foi feito mais sedação mesmo, aumentou o dormonídeo, o fentanil, mas bloqueador ela não estava. Não estava bloqueado. Eu só não tenho a gaso de cordão mesmo. Acho que... Vou colocar como sugestão. Não são todos os serviços que colhem de rotina em todos os partos, tem serviço que colhe de rotina. Agora, se não for a rotina, pelo menos nesses casos, introduzir. Até para a gente saber o parâmetro e o NEL também, né? Sim. Não, interessante. Eu vou passar isso adiante como sugestão de protocolo, né, para o TEINEL. E a coleta é feita pelo obstetra, né? No momento que é seccionado o cordão, é coletada a amostra de gasometria. Gasometria, certo. Esse caso, assim, eu estou na UTI adulto, né? Eu não sou
assim, eu sou clínica, intensivista e nutróloga. E o que me chamou muito a atenção foi esse quadro neurológico dela de total, quase uma tetraplegia mesmo de membro. O que chamou a atenção do neurologista foi essa diferença dos membros inferiores para a cintura escapular. Ela tinha uma fraqueza absurda em membros inferiores e com graus diferentes, né? Assim, a distal, proximal e tal. E tanto que, a princípio, a gente achou que fosse algum evento isquêmico e chamou, mas quando descartou e ficou como polineuropatia do paciente crítico e foi instituído o tratamento, ela realmente respondeu muito bem e até relativamente rápido. Saiu, assim, sem muitas sequelas, né? Chama atenção mesmo esse quadro aí que vocês descreveram da evolução dela. Você vê o estrago que faz o vírus, né? Sim. Super prematuro, uma mulher com internação prolongada, que saiu, e que a gente ainda tem que achar bom que saiu, graças aos cuidados intensivos. Pelo que você apresentou, não parece que teve um atraso de cuidado, né? Não parece que teve um atraso na chegada do hospital. Ela tinha 5 dias de sintoma, no dia 3 estava no serviço, dali 2 dias foi transferida para outro, então sempre a gente fala que é importante identificar precocemente os casos que podem evoluir de uma forma mais grave, que é através daqueles critérios do MIUS, né? Que a gente pode fazer essa classificação em qualquer porta de entrada. Se estiver numa UBS, você pode usar o MIUS modificado para ver se ela tem uma chance de deterioração clínica rápida. E pela apresentação do caso, ela era uma ex-tabagista, 42 anos, mas não tinha mais nada, não era diabética, não era hipertensa, não sei o MC, se ela era magra, não sei se deu... Ela tinha 78 quilos, 168, né? Ainda estava gestante, não era obesa. Não era. E evoluiu de uma forma aí muito... O desfecho foi bom, mas o caminho foi longo. Foi longo. Acho que quem está atendendo aí nas portas de entrada tentar identificar, não enrolar para internar. Talvez essa paciente tenha saído justamente porque ela foi internada ainda na fase boa da doença. Se tivesse mandado embora, voltado mais uma vez, capaz que já não tinha voltado. E a outra coisa é orientar no pré-natal aos cuidados delas, né? Orientar para manter os cuidados para não acontecer isso, né? Que a gente vê todo dia. E que mesmo quando dá tudo certo, acho que a repercussão ela ainda vai carregar por muito tempo. Uma paciente que já tinha um antecedente de depressão, ela se vê, nem vê o parto, né? Se vê cheia de sequelas, quer dizer, ela tinha um outro filho que alguém teve que cuidar, é um contexto social muito devastador. Por isso que a gente também fala tanto a favor de incentivar e autorizar a vacinação das gestantes. Porque quando a gente tem um quadro desse, é um contexto social muito devastador. E a gente não sabe como é que esses bebês vão evoluir mais adiante, né? Está muito cedo para a gente saber. Aparentemente, parece que eles não têm nenhuma grande impacto do vírus aparente, afora a prematuridade extrema, né? A nossa dificuldade aqui é principalmente o transporte dessas pacientes intermunicípio. Então, elas chegam, às vezes, de uma forma bem dramática, assim. Eu até, nesse caso, é que eu a conheci no 3º, 4º dia de internação, ela já estava em ventilação mecânica. Fazendo a revisão, é que eu vi que ela foi entubada 2 dias depois, né, de ter chegado. Mas elas normalmente chegam muito, com um transporte muito ruim, e às vezes são entubadas de imediato, né, é a nossa grande dificuldade, o interior aqui não tem muita estrutura. Acho que isso é um ponto muito importante, né, que o pessoal do nível terciário sempre fala, tem que garantir a oxigenação da paciente no transporte para ela chegar ali na referência terciária bem. Acho que eu travei. Voltou, gente, acho que eu estava... Eu travei, né? Eu estava travado e voltou. Travou um pouco, sim. Travou. Não, voltou. Estou falando que é justamente essa questão
o cuidado no transporte, que não adianta nada, né? Mandar para outro serviço e chegar lá e tá hipoxêmica, já está deteriorando a função orgânica. Eu entendo a dificuldade, porque às vezes a gente tem dentro do hospital a mesma dificuldade para transportar entre andares, né? Imagina transportar entre municípios. Por isso a importância de não aguardar para ver como é que vai ficar, né? Gestante, principalmente em terceiro trimestre, frequentemente piora muito rápido. E o que antes ia ser uma transferência com pouca complicação pode se tornar uma coisa bem mais dramática. Sim. O objetivo... Pode falar. Não, e só completando como olhar de intensivista também. Eu já peguei pacientes vindos, né, de fora também. É isso, a gente acaba recebendo de municípios, e como o Mato Grosso é muito grande, os municípios não são tão próximos a Cuiabá, né, às vezes 600 quilômetros, 700, tem município, né, 1.400 quilômetros, quer dizer, 900 quilômetros, quer dizer, a transferência não é tão simples mesmo. E eu já peguei uma situação, não era gestante, mas um rapaz jovem, que a gente teve muita dificuldade na intubação de entrada, porque ele veio com aquela máscara de mergulho, eu imagino que dias, ele já devia estar com aquilo uns 2, 3 dias. Então, um edema periglótico absurdo, ele pesava 110 quilos, e a gente conseguiu passar um tubo muito fino, trocou com bugie, né, fez a intubação, mas foi uma intubação bem difícil, pela questão do transporte com essa máscara, né, e sendo que já devia ter sido intubado lá na origem, que teria talvez uma condição mais tranquila. Mas, enfim, essa é a nossa grande dificuldade. Transportar entubado devia ser uma regra. Uma regra. Para a proteção do paciente, né? Sim. O objetivo dessas reuniões é a gente pontuar justamente isso, aprender juntos, porque, assim, a condução do caso, muitas vezes a gente vê, né, Maria Lúcia, que a condução do caso, quando chega no hospital terciário, ela é super adequada, né? Nada diferente do que a gente faz aqui, né, nos maiores centros. Acho que a questão é muito bom quando vem intensivista, outros especialistas, que eles sabem quanto é difícil, percebem quanto é difícil você cuidar de 2 pacientes ao mesmo tempo, um dentro e um fora do útero. Acho que a questão da resolução da gestação, que é um dos pontos mais difíceis, acho que também foi bem conduzido, ou seja, não foi precipitado, você tem que sentir, tentar segurar a paciente mesmo, quando estava com 30 semanas, a gente também teria tentado não resolver, mesmo entubada. É difícil levar muitos dias, né? A gente perde parâmetro, a mulher acaba evoluindo para um estado de piora clínica, e esse timing aí é muito difícil. Mas segurar uns dias, se der, sentir, fazer um corticoide para maturação pulmonar fetal. Eu acho que não foi feito, mas não sei se eu perdi. Poderia fazer sulfato de magnésio também? Eu tenho conseguido fazer, mas assim, 4 a 6 horas, porque em geral, quando a gente decide interromper, é porque a gente já está com a corda esticada, né? Mas é aquilo, a conversa do obstetra e do intensivista tem que ser muito próxima, do sentido, vocês acham que não vai melhorar, tal, então vamos já otimizar, decidir sulfato, corticoide, preparar a sala e cesárea. Eu não sinto que tenha sido nem precipitada e nem adiada, acho que o bicho estava pegando mesmo e tiveram que tomar decisão. Sim. Eu imagino a dificuldade de receber um paciente que vem de 400, 500, 1.000 quilômetros de uma capital. Realmente não deve ser fácil. Acho que quem está em todas as beiradas tem que se conscientizar disso e do dano, né, gente? Que essa mulher aí foi para casa, vai cuidar dessa filha, do outro que estava em casa, mas não é fácil, né? 2 meses de internação. Sim. 1 mês e, né, uma internação prolongada, um recém-nascido que também vai precisar de cuidados por muitos anos, né? Vai saber quantos. Físio. E a mulher também, reabilitar, a gente, no fundo, não está preparado para assumir essa reabilitação toda desses pacientes. Por isso que a gente insiste na prevenção e na vacinação, porque pensa.
Sim. Essa criança aí, com 6 anos de idade, ela ainda está na fono, na psicopedagoga, no fisioterapeuta, até os 2 anos infecção respiratória, ocupando leitos de UTI de novo. É muito dramático, né? Sim. A gente não tem como tratar essa doença, então a gente tem que realmente investir na prevenção. Isso eu falo que é a única arma, né? E ela só aceitou ficar com a sonda mais tempo, até, assim, houve quando ela chegou na enfermaria da clínica médica, ela já estava com uma aceitação via oral. E ela só aceitou ficar mais uma semana de sonda nasoenteral com esse argumento de que a fraqueza era muito grande para lidar com o recém-nascido. E aí ela permitiu, né, que ficasse mais uma semana. Houve uma melhora, mas com certeza vão meses aí para voltar ao que ela era antes, né? E tem uma multidão de sequelados pós-Covid, né, que vão precisar de muita reabilitação. Sim. E o sistema não está preparado, né, Mara? A gente mesmo aqui, verdade. Até essa reabilitação aí psicológica que a Bia falou, né, uma reabilitação psicológica que as pessoas que vão precisar também. Deprime, pensa tudo que passou. Eu vejo pacientes. Eu acho que, sei lá, a pessoa passar por uma situação dessas, ou ela deprime, ou ela ressignifica a vida e não deprime nunca mais, né? Escapei, mas a gente não tem essa estrutura para oferecer, né? E é interessante porque a gente na UTI tem a mania de achar, eu falo mania porque, assim, até ontem, conversando com algumas colegas intensivistas, mostrei isso. A gente vê uma taquicardia sinusal, você até imagina que possa ter aí um componente de ansiedade, mas a apatia, a gente sempre acha que tem outra coisa por trás, né? Não só, tipo, isso, da depressão e tudo mais. Depois fez todo sentido, porque eu mesmo peguei um plantão noturno com essa paciente já no desmame, né, do ventilador, já em macronebulização, em que ela chegou a bater a frequência a 160 batimentos. E quando eu ia conversar com ela, só que eu vi que é sinusal, não estava infectada, estava estável, já desmame, né, com muita dificuldade ela falou que era angústia. E ali eu fiz um ansiolítico para ela adormecer, e eu digo assim, fez todo sentido depois saber desse passado de depressão, né, que ela tinha, porque a gente ali na UTI você acha que é algum problema que está acontecendo, né, Claro. Alguma arritmia, alguma coisa que o Covid está fazendo cardíaco. Uma nova infecção. Uma nova infecção, né. Mas esse foi um caso bonito. A gente teve 2 desfechos muito ruins, mas na média a gente tem tido casos semelhantes a esse. Graças a Deus, têm sido bem vistos. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu dei uma olhada de novo, mas não vi. Ela foi pronada depois do parto ou antes? Não precisou. Não. Precisou? Não. A gente até tem algumas situações que as gestantes são pronadas, mas ela não precisou. É uma outra coisa que a gente coloca no manual também, é contraindicado, se precisar pronar gestante, o puérpera pode pronar. E a outra coisa, eu vi que ela recebeu corticoide, mas você sabe dizer se recebeu corticoterapia para maturação pulmonar ou não? Só recebeu metilprednisolona? Então, foi dito que ela usou 2 doses de beta, né? O que eu vi foi isso, a betametasona, um pouco antes do parto. Maria do Carmo quer fazer uma pergunta. Quer falar, Maria do Carmo? Jussara, você sabe me informar se na UTI neonatal faz o teste do coraçãozinho dos bebês? Eu acho que não. Eu devia ter chamado uma neonatologista para me ajudar, né, agora, estando aqui. Eu divulguei, né, o horário e tudo, mas eu não consegui. Eu imagino que não. Teste do coraçãozinho, não. Porque eu vi a palestra de uma pediatra, uma cardiologista pediatra aqui em Natal, e ela disse que tem observado grande número de alterações cardíacas em bebês e a mãe portadora COVID. Então, até ela chama atenção, né?
e até aquelas crianças que tiveram contato com alguém que teve Covid, alguém da família, que faça uma avaliação cardíaca dessas crianças, porque elas podem não ter nenhuma sintomatologia e ter comprometimento cardíaco. Certo. Isso seria nos 3 meses? Então, que rotina, Jussara, a avaliação, teste do coraçãozinho antes da alta nas UTIs neonatais? Eu não sei dizer mesmo, eu não achei. Eu também não posso afirmar, mas eu acho que é rotina. Aqui, pelo menos, é rotina fazer. Exatamente, ela tinha observado isso. A outra coisa que também eu tenho observado, sempre que eu tenho falado com o pessoal da atenção básica, encaminhar paciente o mais rápido possível antes de entubar, porque grande parte dos colegas que estão no interior, no atendimento de urgência, não sabem entubar. Há 2 semanas nós tivemos uma paciente que tentou entubar no interior e ela chegou aqui com a traqueia perfurada e foi ao óbito. Nossa. Por tentativa de indução e não conseguiu, ou de intubação. Então, é outra coisa também, porque eu não sei o que acontece aí em Mato Grosso, mas aqui tem muita gente nova, recém-formada, que está indo trabalhar nos interiores, em Uber, e tem essa gente sabe, pelo menos aqui, o atendimento, a disciplina de urgência e emergência, pelo menos nas universidades aqui, tanto a federal como a particular e a estadual, é muito falha essa aula ou esse curso de indução ou de urgência e emergência para entubar pacientes. Eles têm muita dificuldade de fazer isso. Aqui não é diferente, assim, como eu disse, no interior, a gente percebe que deve existir alguma dificuldade, porque os pacientes vêm normalmente sem estarem entubados. A gente até pergunta, na hora que regulam a vaga, se vão entubar antes ou não, e geralmente eles até colocam como uma condição de que não está no momento, né? E quando a gente recebe, a gente percebe que passou da hora, né? Não foi o caso dessa paciente, mas vários outros a gente recebe a gente já fica até de prontidão, sabendo que chegou, vai precisar entubar, na maioria das vezes. Existe, sim, né, essa dificuldade. Eu acho até feio, assim, as pessoas irem para um pronto atendimento sem esse entendimento e esse manejo da intubação orotraqueal, mas eu entendo, e aqui tem essa falha também. No ano passado, eu não sei se vocês viveram isso, mas a gente teve a falsa impressão de que seria breve, né? A gente achou que lá por agosto, setembro, tudo estaria resolvido. Então, a gente até pediu, eu fui uma das que apoiei a saída dos residentes da UTI Covid, porque como a gente tinha uma escassez de EPIs, e a gente precisava otimizar isso, né, nos plantões e tal, e com receio de não haver reabastecimento de EPIs, máscara, né, capote, impermeável e tal, a gente achou melhor que eles passavam conosco nas discussões, mas não entrando nos leitos, né, e esse ano a gente já fez totalmente diferente, a gente já deixa até os internos entrarem, porque a gente sabe que essas pessoas vão trabalhar fora, e quanto melhor treinadas estiverem, né, os pacientes vão ser melhor assistidos. E como vocês estão de casos agora? Tá com muito caso? Como que está funcionando a vacinação aí no estado? Está liberada para gestante ou não? Tá liberada para gestante, mas... Não, então, a gente tá atrasado, na verdade, assim, a população vê hoje, tem um relógio no meio da cidade mostrando o número, né, de pessoas vacinadas. Então, o Mato Grosso tem entre 1,5 milhão, né, de habitantes, pensando no estado todo. E a gente só tem 220 mil pessoas vacinadas, quer dizer, muito pouco. Agora, liberou para os professores e tal, as gestantes foram chamadas, sim, já estão nessa fila, mas não estava tendo a segunda dose, por exemplo, da Coronavac. Então, as pessoas vacinaram a primeira dose agora em maio,
e a gente está aguardando a chegar a segunda dose para quem fez a primeira. Enfim, assim, não está como nós gostaríamos, né? A gente teve um pico em abril, foi uma coisa absurda da segunda onda, foi, assim, devastador, tanto no público como no privado, e agora a gente está numa queda relativa, assim, eu vejo que a UTI está com 85% de ocupação dos leitos públicos, né? Não está como abril, que estava absurdo, muito mais e desesperador. Agora está com 85%. Nós não conseguimos ainda aqui que o Estado assumisse a vacinação de gestantes sem comorbidade, apesar da insistência das pessoas, das sociedades em vacinar essas gestantes, ainda não. Aí eles não, Maria Lúcia? Não, eles estão ferrados, eles estão muito junto com o PNI. Se o PNI não determinar, eles não vão vacinar. Não vão vacinar. Aqui em São Paulo começou. Aqui no Rio Grande do Norte também. Minas Gerais também, Bahia também. Sábado foi o dia D de vacinação da gestante, só precisando levar o cartão do pré-natal. Seria legal fazer uma coisa assim, um dia só cartão de pré-natal, vai todo mundo e vacina, né? Daqui vai faltar gente, mas pelo menos já dá um gás. As gestantes aqui todas, tem umas 3 semanas que eles foram, entrou como sendo obesidade mórbida, os pacientes com comorbidade abaixo de 50 anos e as gestantes, eles entraram para vacinação. Jussara, vocês, em geral, na CTI, vocês fazem pronação de gestante? Não existe uma tendência a não pronar gestante? Ou isso é uma coisa de gaúcho? Não, existia uma resistência. A gente pediu permissão para a ginecologia obstetrícia perguntando se era possível. Aí aqui é o contrário, aqui a ginecobstetrícia fica insistindo para eles pronarem e a gente não consegue. Então, depois que eles disseram que não tinha problema, isso lá, né, no início, aí a gente perdeu o medo, que eu acho que é um medo geral, né, a enfermagem não tinha traquejo, né, a gente fica inseguro porque no início a obstetrícia também não, eu acho que no ano passado, não sei se vocês viveram isso, a gente tinha muito medo de alguns profissionais que tinham quase pânico de entrar na UTI Covid. Sim, claro. Então, assim, era muito, pelo amor de Deus, entra, né? Se eu tô aqui, eu até brincava, falava, então eu que sou louca, eu não peguei, graças a Deus, eu tô todos os dias em UTI, e eu não peguei Covid. Eu falo que eu sou a prova que a máscara e a asepsia das mãos funcionam. Mas a gente teve muita dificuldade, assim, de fazer ecocardiograma, tipo assim, a pessoa dizia assim, mas eu tenho que realmente fazer, tipo, questionava a indicação, né? E o obstetra, a princípio, foi um pouco resistente. Mas depois que eu acho que o medo foi reduzindo, eles hoje são grandes parceiros, e a gente perdeu o medo também de pronar, então precisou prona sim, né? Assim, hoje é uma UTI, virou referência para gestação de alto risco e Covid, né? Então, muitas das nossas pacientes são gestantes ou puérperas com Covid. Eu não entendi, doutora. Oi? Não, pode falar, eu ia ver se alguém mais quer fazer pergunta. A minha dúvida a senhora falou, doutora Maria Lúcia, que a resistência dos intensivistas, aí dos intensivistas, da nossa insistência em pronar a paciente e da resistência deles na pronação. Nossa. Apesar da gente levar literatura e levar vídeos e dizer que isso é feito, eu tenho sido agora até direta, né? Por que a UTI do HC pode pronar e a UTI do Clínicas não pode pronar? Agora a senhora fala que Cuiabá prona também, eles vão pronar, né? Mas, eu sei que no início houve um receio, tipo, eu mesmo nunca tinha pronado gestante, então eu jamais faria sem o aval do obstetra, né? Mas a partir do momento que eles deram o aval, aí ficou confortável para a gente, né? E é isso, a gente teve confiança.
Nós estamos cheios de confiança, mas eles não pronam gestante. Quer dizer, pronam algumas, né? Até 25, 26 semanas, eles fazem a pronação. Depois das 30, é muito complicado. Eu acho que o grande receio é de haver uma intercorrência pronada nessa paciente que vai ter que ser despronada com delicadeza. Talvez seja isso. Mas não se justifica. Eu concordo que... Claro que não. Né, não se justifica. Doutora Evelyn, ia perguntar alguma coisa? Eu ia ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Queria abrir, se alguém... Eu olhei no chat, não tem nada. Tem um comentário que foi liberada a vacinação para gestantes em Cuiabá. Deixa eu abrir aqui. Em Várzea Grande, Cuiabá, foi liberado vacinação para gestantes sem comorbidades, noticiado hoje. Ai, parabéns. E mais pergunta não tem nenhuma. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Assim, o caso, acho que a gente até acaba contribuindo pouco, porque foi feito, acho que tudo dentro do adequado. Acho que essa observação aí da Gaso, Jussara, acho que você pode sugerir. Porque nasce chumbado mesmo, né? Depois o obstetras esse que leva até. Eu estou vendo... Se alguém quiser... Vou fazer a pergunta para a Inês, que eu vi que entrou. Inês, aqui no hospital, é feito de rotina a gasometria do cordão? Eu acho que não, né? Não, não é feito, não. Não, faz da mãe, não. Não, né? Não faz a gasometria do cordão, sangue venoso, não faz de rotina. Tá. Deu para ouvir? Mas é possível instituir? Oi? É possível, deu. É possível instituir, sim, é só colher, sem problema nenhum. Tá. Eu vou já divulgar isso, porque realmente tem que virar protocolo, né? A coleta é da artéria umbilical, é a mais chata de funcionar. Ah, talvez essa seja a dificuldade, né? Ela é chata, mas a gente pega o jeito depois de funcionar bastante. Mas aí tem que ser o neonatologista para funcionar? Não, é o próprio laboratório. Já teve clampeamento do cordão, então assim, nem tem tanta pressa para fazer É do cordão, não é do recém-nascido. É do cordão. É sangue do cordão, né? Isso, sangue do cordão. Entendi. Identifica a artéria, funciona para a gente diferenciar esses casos de recém-nascidos sedados dos anoxiados. É o que ajuda. Entendi. Claro, é diferente, bebê, é diferente, né? O sedado dos acordados. O nenê acidótico do nenê só simplesmente muito sedado, por conta da medicação da mãe, né? Até porque a assistência do neonatologista vai ser diferente, né? Também já tem que avisar, a mãe está sedada, o recém-nascido pode nascer sedado para a pessoa já ficar lá meio preparada para isso. Ah, interessante. Eu já até anotei para pedir, para passar para a obstetrícia. Eu não tive essa certeza, eu não achei nada em prontuário, quando elas perguntaram. Se não é rotina, Jussara, pode ser que não tenha acolhido mesmo, até porque o obstetra às vezes não é rotina, está tão envolvido com outras coisas lá que passa, tem que entrar e ficar atento para esses casos. Sim. Né? Porque aí a primeira hipótese vai ficar como anóxia periparto mesmo, como foi. Sim. E aí não dá nem para diferenciar, até porque é um recém-nascido que vai ter complicação pós-natal mesmo. Mas, gente, se ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta, não sei se a gente já pode ir concluindo, acho que o caso foi muito bem conduzido no serviço terciário e me pareceu que também não teve atraso de chegada, não. Me pareceu que é uma paciente sem fatores de risco importantes que evoluiu para uma forma gravíssima da doença, né? Mas felizmente saiu. E aí agora um outro aprendizado que é a reabilitação nos mais diversas esferas do atendimento dela. Acho que diferente essa sugestão da Gaso, eu também teria pensado, se houvesse tempo, no sulfato de magnésio, já que o feto tinha menos de 32 semanas. Se não der tempo, faz sem, tá? E aí a decisão vai ser conjunta do intensivista com o obstetra. Se o obstetra também achar que não tem tempo para fazer 4 a 6 horas de sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, faz sem. É isso aí. Isso seria pela prematuridade extrema.
É aquela para neuroproteção. Abaixo Sim. de 32 Do bebê. semanas, se você tiver iminência de parto, escorre na mesma dose da pré-eclâmpsia. 1 a 2 gramas por hora por 4 horas. Tem uma evidência de benefício de redução de paralisia cerebral. Isso. Ai, que bom. Tá. Então, já estou anotando aqui. Mas aí também é isso, você tem que ter o time. Quando dá, né? Tá. E sempre saber que a avaliação do feto intraútero, nesse caso de uma gestante com essa gravidade toda, você vai ter perda de parâmetro. Às vezes, se ela está febril, está taquicárdica, a medicação que ela está usando, tudo isso vai influenciar. Aí aquela dureza, né, de ficar pondo na balança e escolhendo. Mas, no geral, era isso, gente. Muito bom. Parabéns, Jussara, foi muito bem conduzido. E Obrigada. esse sinal dessa fraqueza, dessa polineuropatia do paciente crítico, eu não tinha visto em mulher jovem tão grave assim. Eu tenho visto com uma certa frequência na UTI, lógico, o fato de ser nutróloga também, eu fiz residência no HC em Ribeirão Preto, e a gente sabe que na sepse, né, no choque prolongado, isso pode acontecer. Eu comecei a perceber que no COVID isso é muito frequente, comecei a colher balanço nitrogenado deles para ver qual é a perda, e assim, de parâmetro de comparação, não tenho ainda resultado final, mas antes a gente fazia das neurocirurgias, cirurgia cardíaca, que já era um valor que eu achava muito alto, de catabolismo. E no COVID, a gente percebe que isso chega a ser 4 a 5 vezes mais alto o catabolismo do que nessas cirurgias de grande porte, que a princípio já me assustavam, entendeu? Então, eu acho que vai vir muita coisa nova para o futuro, para a gente tentar proteger essa fraqueza pós-evento grave em UTI COVID. E, assim, o resumo disso é porque, assim, a gente acaba protelando, né, a questão, se o paciente vai pronar, você coloca uma dieta só de trofismo, se o paciente precisa pronar no dia seguinte, se ele acaba recebendo muito pouco nesses primeiros dias, né, e não foi o caso dela, e mesmo assim ela evoluiu. Então, a gente pode ficar mais atento também a isso, né. Você acaba tendo esse olhar porque você tem justamente essa especialização. Esses dias eu entrei numa discussão que a paciente tinha tido também essa neuropatia do doente crítico, e depois acabou revertendo. Acho que não foi tão grave, não lembro detalhes, mas eu vi outro caso numa dessas nossas discussões. Enfim, uma intensivista cuidando bem da gestante, né? É muito bem-vinda. Obrigada. Mas, assim, o meu, eu agradeço o elogio, mas eu estendo a equipe toda. O nosso hospital, ele é pequenininho, né, Inês? Mas a equipe é coração gigante. Então, a equipe toda se doa muito, né? Eu sou ex-aluna, estou lá 25 anos já entre aluna, residente e voltei como concursada. Parabéns. Ótimo, parabéns. Então, podemos encerrar, Maria Lúcia? Acho que sim. Muito bom. Então, Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês pela presença de todos, né? Alguns já são figurinhas carimbadas, né, que estão sempre nas discussões. E o objetivo é a gente ensinar um pouco, aprender mais do que ensina, tá? Foi ótimo. Obrigada mesmo pela oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.